Nessa aula, nós vamos aprender a olhar para a nossa sabedoria interior e, principalmente, a confiar nela. Nós vamos olhar para o sonho através de uma perspectiva energética, porque a nossa vida, o nosso funcionamento, ele é um fluxo de energia constante. E haverá determinados momentos em que essa energia, então, ela vai estar presa. E por que a gente vai olhar, então, o sonho a partir de uma perspectiva energética? Imagine que a gente tem complexos, que é onde pode estar deixando a nossa energia muito presa, não fluindo a energia como ela deveria fluir. Então o sonho, ele vai evidenciar quais seriam esses complexos. Os complexos são os nomes que o Jung vai dar para uma grande problemática da nossa vida. Imagine que a gente tem complexo materno, complexo paterno, complexo de inferioridade, complexo de incapacidade. Esses são nomes que ele engloba vários funcionamentos. Então é como se vários funcionamentos se ligasse a um único complexo. Então vamos pensar, complexo de inferioridade, a pessoa pode ser inferior, se sentir inferior em relação à aparência, ela pode se sentir inferior em relação aos relacionamentos, ela pode se sentir inferior em relação às capacidades de trabalho, de habilidades, de inteligência. Então, o complexo de inferioridade ele vai englobar várias situações da nossa vida. E os sonhos, eles vão estar evidenciando isso pra gente. Complexo materno e complexo paterno também vão estar trazendo inúmeras possibilidades de funcionamento na nossa vida, que os sonhos também, simbolicamente, ele vai estar trazendo essa informação pra gente. Por quê? Porque os sonhos, eles trabalham incansavelmente para tentar desemaranhar esses nós energéticos, né? Por isso que a gente fala nós energéticos. Que a gente vai estar se aprofundando cada vez mais sobre isso nessa aula e nas próximas aulas também. O Jung já dizia, a interpretação correta, ela te dá um estalo. Não existe certo nem errado. Se a interpretação ela não for satisfatória, o teu próximo sonho, ele irá te informar, né, se isso faz sentido ou se não faz sentido. Acima de tudo, o sonho, ele tem que fazer sentido para o sonhador, muito mais do que a pessoa que está ajudando ali a analisar esse sonho. Então, o sonho ele tem que fazer sentido para você. E se ele não estiver fazendo sentido, o teu próximo sonho ele vai te dar, então, novas pistas do que poderia ser, tá bem? Então, para nós se conectar com esse lado mais intuitivo e olhar para o sonho numa perspectiva energética, a gente tem que começar a entrar em contato com o nosso lado investigador. A gente tem que ser como se fosse um detetive, investigar as pistas que os sonhos nos traz. Então, para a gente conseguir se conectar com esse lado detetive, a gente tem que entender então que a gente tem um lado que ele é mais lógico, racional, analítico, que é o nosso lado esquerdo, e a gente tem o lado direito, então, que seria o nosso lado mais místico, mais holístico, mais criativo, mais imagético. Então, a gente vai precisar, então, unir esses dois lados para a gente conseguir construir uma síntese, então, do que nos acontece. E ao invés da gente começar a perguntar por que esse sonho apareceu ou o que significa sonhar com isso, a gente vai então começar a perguntar para que esse sonho apareceu na nossa vida agora. O para que foi uma dica, uma ferramenta, um estudo muito importante do Jung, porque ele nos deixou essa herança do fio energético que caminha para o futuro. O para que ele tem um aspecto finalista. Para que esses sintomas apareceu na minha vida agora? Para que esse sonho que é lá da infância, que eu não vivo mais lá, que eu não moro mais lá, que eu não tenho mais contato com essas pessoas, apareceu na minha vida hoje? Então a gente parte de onde estamos para o futuro, que daí a gente sabe o que a gente precisa fazer. Né? Os sonhos muitas vezes eles vão estar nos dizendo o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa trabalhar. Então se conecte com o detetive que tem dentro de você. Tenta entender esses vários pontos cegos que a gente tem. Porque nós temos vários pontos cegos de coisas que nos acontecem na nossa vida, que lembra do mecanismo de defesa que eu mencionei na aula anterior? Então é como se a gente tivesse esses mecanismos que nos deixam então com o olho cego. E o sonho ele vai estar então nos ajudando
a manobrar esse ponto cego que a gente tem e entender a verdadeira trama da nossa vida. Para a gente conseguir entender esse ponto cego, a gente vai ter que começar a olhar então para a nossa intuição. A intuição, o Jung, ele descreveu a intuição como sendo aspecto da personalidade. Então, todos nós temos a intuição. Algumas pessoas vai ter isso no nível mais desenvolvido de consciência e tem pessoas que vai ter isso no nível mais inconsciente. Aqui a gente fala muito de tipos psicológicos. Mas só para a gente entender, a intuição, ela é uma função que nós temos, que ela é primária. Por que primária? Ela já vem com nós. Lá nos nossos primeiros anos de vida, a gente já tem. Sabe o sugar, o seio da mãe? Isso é intuitivo, é instintivo. Então, tudo que é intuitivo, a gente não sabe muito por que a gente sabe aquilo. A gente só sabe que sabe. Né? A gente não tem muito uma lógica do porquê que eu sei aquilo. Né? De onde veio isso? A gente muitas vezes não tem essa noção. Então, a intuição, ela é como se fosse um radar, uma antena, que ela vai captando alguns sinais. Só que com o tempo a gente vai perdendo a intuição porque a gente tem uma cultura muito materialista, então a intuição é pouco valorizada. E a gente vai perdendo um pouco a intuição e vai vindo as outras funções que são de pensamento e sentimento, que elas são mais racionais, que vem depois então do nosso ganho de consciência. Mas eu vou entrar mais nesse assunto quando a gente for falar então de tipos psicológicos, aqui é só para dar um gostinho para vocês entender um pouquinho da intuição, que a intuição então, ela vai ser muito importante para nossa análise de sonhos. A Von Franz, ela costumava caracterizar da seguinte forma: que a intuição é como se fosse um cachorro remexendo o balde de lixo, sabe? Ele está sentindo, ele está farejando. É como se a gente escutasse um barulho no motor do carro, mas a gente ainda não sabe o que é exatamente. É como se a gente sentisse um cheiro, mas ainda não sabe identificar exatamente o que é, e só posteriormente a gente identifica, então, a gente confirma aquela nossa intuição. Então, os sonhos, eles vão trazer símbolos. E esses símbolos vão nos evidenciar os nossos complexos. Então, a intuição, ela se liga aos símbolos. E isso vai nos evidenciar os nossos complexos, então é o nosso plano de descoberta, como se a gente tivesse um fio de Ariadne para a gente seguir aqui. O Jung, ele classificou dois tipos de indivíduos. Ele classificou, então, dois tipos de indivíduos, de pessoas, né, grandes grupos de pessoas, sendo, então, pessoas que são mais individualistas e pessoas que são parcialmente individualistas. O que ele quis dizer com isso? Bom, ele pode querer dizer várias coisas, né? Mas o que eu entendi disso para estar passando aqui para vocês? Que a gente tem grande parte, né, grande número de pessoas que são bem adaptadas socialmente, que são aquelas pessoas que têm pouco contato com a própria essência da personalidade e que têm muita facilidade para se adaptar aos ambientes, né? São meio que camaleões. Para essas pessoas, a gente vai precisar de um tipo de terapêutica. E tem outras pessoas que elas vão ser pessoas bem individualistas e que têm pouca adaptação social, têm mais dificuldade de lidar com as questões que são externas a si. E essas pessoas também vão precisar de um outro tipo de terapêutica. Então a gente vai entender o sonho da seguinte forma: é como se o sonho ele fosse um amigo teu que ele senta contigo e ele te dá um pedacinho do chão, se é de terra firme que você precisa, ou um pedacinho do céu, se é de sonhos que te faz falta. Eu gosto muito de fazer essa analogia. Tem uma frase que eu acho que é um poema, enfim, eu não sei se é Shakespeare, não sei exatamente de onde é. Então eu fiz essa junção porque eu acho bem bonito para a gente poder entender os sonhos e a alquimia. Então tem pessoas que vão estar precisando de determinadas coisas, determinadas funções na vida, e que os sonhos vai estar nos mostrando isso, e vai ser muito bonito esse processo de acontecer. Então, para a gente enfatizar aqui um pouquinho sobre os complexos, para ficar bem claro para a gente entender, imagine que eu tenho um pedacinho aqui do meu cabelo embaraçado, né? Um nó no meu cabelo. Esse nó, ele não vem de um único fio, ele vem de vários fios que se grudam aqui, que se unem, que se ficam emaranhados e eles ficam aqui presos. Não adianta eu começar a vir com um pente aqui, ó, ele vai trancar, não vai descer. Então eu preciso, para desemaranhar esse nó, vir aqui, ó, de baixo para cima. Dicas de cabeleireiro, tá bom? Então,
A gente, para olhar para esse nó, a gente vai precisar, então, ir com muito cuidado, entendendo esse grande aglomerado de coisas que estão ali. Porque esse grande aglomerado, a gente vai dar um único nome para ficar mais fácil para a gente entender a dinâmica dessa pessoa, a tua dinâmica, para você entender a tua dinâmica. Mas tem muitas coisas que estão se ligando ali. Se a gente puxar isso com força, a gente arrebenta. Por isso que a gente tem que ir com cuidado. E os sonhos vão estar, então, nos ajudando a identificar o que é esse grande aglomerado de coisas. Então, tem sonhos que eles vão ter temas que se conectam um no outro. Então, sabe esses monte de fio junto aqui? É como se vários temas fossem esses vários fios que se unem a um único complexo. Então a gente vai olhar o sonho também numa sequência de sonhos, porque é como se fosse uma continuação também um do outro. Nem todos os sonhos vão ser uma continuação um do outro, mas alguns vão ter temas específicos e a gente vai olhar para eles em série. Então é muito importante também a anotação com uma data para que a gente olhe esse sonho numa série de sonhos e entender então a grande trama, qual que é o grande dilema da vida dessa pessoa. Para facilitar a tua conexão com a intuição, eu vou deixar como dica para você se ligar às coisas que mais mexem contigo emocionalmente. A intuição, para facilitar na nossa vida cotidiana, a gente segue então aquilo que a gente sente, né? Aquilo que nos impacta, aquilo que nos mexe de certa forma, sem tanta explicação lógica. Aí você vai estar seguindo então a tua intuição. E para os sonhos isso vai ser também muito importante, porque o sonho vai estar evidenciando algumas coisas aqui. Então vamos imaginar assim, para vocês prestarem atenção na intuição num sonho. Imagine que eu estou sonhando que eu estou sendo traída. Significa então que meu marido realmente está me traindo ou que o namorado de fulano está traindo ela? Bom, nem sempre o sonho vai estar falando sobre isso. O sonho, ele é para você, ele é sobre você e para você. Então, imagine que eu tenho ali um sonho que eu estou sendo traída, mas o que eu sinto? É bem importante a gente prestar atenção. O que eu sinto é um sentimento de rejeição? Se for um sentimento de rejeição, pronto, aqui a gente já tem a intuição falando pra gente. É o meu sentimento de rejeição que está ativo nesse momento na minha vida e que está fazendo eu ter esse sonho, não porque tem uma pessoa me traindo, mas meu sentimento de rejeição, ele pode estar falando sobre a minha relação com meu namorado, com meu marido, meus medos, né, as minhas angústias, pode estar falando da minha relação com as minhas amizades, da minha relação no trabalho. Então, o medo da rejeição é também o medo do abandono. Né? Então, os sonhos recorrentes com isso também pode estar evidenciando esse complexo na tua vida, que é o quê? O complexo da rejeição, tá bem? O Jung, ele classificou alguns tipos de sonhos. Ele falou, então, dos sonhos que são sonhos premonitórios, que eles falam sobre alguma coisa que pode acontecer futuramente. É muito difícil de analisar esses sonhos, mas eles são sonhos que eles aparecem com uma imagem muito rápida, muitas vezes eles invadem a cena de um outro sonho. Então essas imagens, que não tem muito uma trama, não é um sonho longo, ele pode estar evidenciando então um sonho premonitório, a gente vai estar falando melhor sobre cada um deles depois. O Jung também falou dos sonhos coletivos, que são sonhos que não necessariamente vão estar falando de nós, mas ele vai estar falando de uma problemática da humanidade, de alguma coisa ali que pode acontecer. Na pandemia a gente teve vários registros, né, de sonhos que foram coletivos. E a gente vai ter os sonhos recorrentes, e normalmente os sonhos recorrentes são sonhos de complexos. Por que os sonhos de complexos são os mais comuns, né? Porque os complexos, eles fazem parte da nossa vida e eles sempre farão parte da nossa vida. Porque o que acontece? Imagine que eu estou morando numa casa e que eu tenho que lavar roupa todos os dias, ou que eu tenho que lavar louça todos os dias, que eu tenho que tomar banho todos os dias. Então tem coisas que a gente faz todos os dias, porque elas sempre vão existir. A sujeira sempre vai existir. E a mesma coisa é com a nossa vida, com as nossas questões psicológicas, emocionais. Tem complexos que sempre irão existir. E quando esses não existir, vão vir outros. Então a gente vai sempre estar lavando louça, sempre vai estar lavando roupa suja nos sonhos. É mais ou menos isso. Então, para a gente entender que eles sempre vão fazer parte da nossa vida, do nosso contexto, mas em momentos diferentes, esses complexos também vão ser diferentes. Vai desemaranhando uns e pode ser que vai formando outros. E isso não significa que você está menos desenvolvido por causa disso. Então eu te peço um pouquinho mais de calma,
segura essa adrenalina e essa perspectiva, porque a gente vai estar olhando para cada um desses tipos de sonhos, que não são só esses, com muito detalhe, vai ter a aula específica para cada um desses sonhos, com exemplos também. Espero você nas próximas aulas.